quando eu falo no Juscelino, no homem que ele foi, é com o maior entusiasmo que ele merece. E a memória dele eu guardo com muito carinho, porque acho que estou dando a um grande homem aquilo que ele merecia receber. Me recordo da Constituinte, daqueles dias de amargura, da tensão, me recordo do dia da vitória. Hoje pela manhã, quando havia um obstáculo para o início da votação e me disseram que não podia o Tocantins em primeiro lugar, eu não tive outra reação que não as lágrimas. Eu nunca vi meu pai, por exemplo, irritado. Eu nunca vi meu pai realmente assim, odiando alguém. Um cronista da época, Felipe Salvador, disse que os portugueses vinham como caranguejo arranhando o litoral. Não saindo do litoral, de perto do mar, que era o meio de comunicação. Os bandeirantes depois que se arremeteram aí para o interior, implantando feras, doenças. Ele usava um sapato de uma cor ou outra. A gente perguntava, por que isso, doutor? Porque eu estou com o pé no estado do Guarda, eu estou no Tocantins. Fazia casamento por aí afora, punha estado do Tocantins. Doutor, não põe não, porque é anulável. O senhor está botando um estado que não existe ainda. Não, mas um dia vai existir. Eu morei num quartinho improvisado, de um quartel. Era um quartinho 3x2, exatamente 3x2, onde moravam 5 pessoas. Esta região que não tinha como seus habitantes praticamente uma raça. Tinha uma sub-raça, um subpovo que não vivia, na verdade, vegetava. Então, segurado achou aqui entre esses dois rios, garimpo, né? E ele se instalou aqui com a família e aqui ele morreu. Os homens, como Pedro do Vico, Juscelino Kubitschek, de agora, Siqueira Campos, são homens que, se analisados dentro de um contexto estatístico, ele representaria um anormal, ou anormais, porque eles não estavam presos àqueles limites que a normalidade, como conceito estatístico, determina na comunidade. Então eles são anormais, foram anormais, e nós, graças a Deus, nós teremos muito anormais nesse país. Anormal no sentido de acreditar no progresso, anormal no sentido de acreditar de que esse país é viável, anormal por acreditar que nós temos gente nesse país com capacidade de trabalho. Um filósofo francês afirmou há mais de um século que o comum das pessoas é não aceitar mudanças abruptas. Isso faz dos pioneiros aqueles que avançaram sobre o desconhecido, gente temerária, que se liga apenas ao desafio pessoal e à aventura. Assim foi com a maioria deles. Thomas Edison era apenas um inventor maluco. Os bandeirantes como Raposo Tavares, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno eram aventureiros em busca da fortuna e da glória. Juscelino Kubitschek, quando decidiu mudar a capital federal para Brasília, não passava de um visionário que pretendia fazer carreira política. Siqueira Campos, a quem muito se deve a criação do estado do Tocantins, não ficou isento da discórdia, da desconfiança, da crítica malévola. No tempo dos bandeirantes, da maioria dos grandes inventores e até mesmo no de Juscelino, pouco se registrou da vida desses pioneiros. O Brasil é o que fizeram os bandeirantes. A discórdia em torno dos inventos acabou no momento em que eles se tornaram realidades cotidianas. O que seria do mundo sem a luz elétrica? O Brasil sem Brasília, o povo do norte goiano sem o Tocantins. Hoje é possível registrar e até mesmo resgatar a história desses pioneiros. Esse orgulho, um orgulho imenso de poder ter acompanhado, de ter assistido, de novo, na condição de filho, um trabalho tão desprendido, com tanta determinação, um trabalho que possivelmente só será reconhecido nas próximas décadas, um trabalho que talvez não seja eu aquele que venha desfrutar, mas sim os meus netos, os bisnetos e as gerações todas dos nossos filhos, os filhos do Tocantins. O Siqueira foi preso, ele e outros companheiros nossos que nós tínhamos aí. Então ele
foram recambiados para Araguaína, e até que viessem provar que tromba de elefante não era conta-gota e nem é, passaram 22 dias detidos lá no quartel de Colina. Não foi mesmo preso, detido, lá no quartel. Então depois eles voltaram para cá e aquilo ajudou demais, eu acredito, a eleição do Siqueira a deputado federal. Porque daí ele partiu para uma de deputados. Eu até ainda falei para ele, Siqueira, você não está achando que está muito alto, não? Que eu vi Brasília começar, em 61 eu passei por Brasília, estava aqueles barracões de madeira, pareceu muito com Palmas. Só que Palmas, em relação a Brasília, que aquele tempo tinha mais recursos, embora é claro que lá tinha aquela dificuldade de desarraigar do Rio de Janeiro para Brasília, o pessoal teve que pagar dobradinha para o pessoal poder ir embora, pagar dobrada para poder ir para lá, que nós não tivemos esse problema. Porque o problema aqui nós não tínhamos capital. Tivemos Miracema transitoriamente por um ano e depois estamos criando, que eu também sou peão daqui, né? Estamos criando uma capital nova e essa capital tem tudo, guardado as devidas proporções, Palmas está muito adiante de Brasília. Muito adiante de Brasília. Foi apenas um segundo, uma fração de segundo de hesitação e que ele imediatamente respondeu ao punitivo. Se isso é um preceito da Constituição, então eu vou cumpri-lo. E daí então surgiu a ideia de Brasília, desse pequeno comício em Chatais. E uma vez eleito presidente da República e empossado, ele pôs imediatamente mãos à obra. E aí foi realmente a grande aventura, porque a interiorização do Brasil foi uma coisa que nos empolgou a todos aqueles que o acompanharam. Gente que veio do Brasil inteiro, pioneiros, candangos, que vieram do norte, nordeste, sul, centro-oeste, e que vieram todos com essa felicidade, com essa esperança realmente de construir a nova capital. E ao construir a nova capital, dá uma nova versão à vida do Brasil, dá um novo futuro, um novo horizonte, abrir realmente o Brasil, não somente para o seu interior, mas sobretudo para a sua prosperidade, para a sua grandeza. Juscelino e Siqueira Campos, no meu entender, se assemelham profundamente em uma coisa, na sua grande visão de estadistas. Enquanto Juscelino viu que havia de desenvolver o centro-oeste e o norte do país para que nós pudéssemos alcançar os objetivos a que nos propomos, a que uma grande nação sempre se propõe, Siqueira Campos, ao encampar a luta pela emancipação do Tocantins, teve essa mesma visão. É com a mesma determinação com que todos nós superamos as dificuldades, os obstáculos que nos colocaram à frente para a criação do Estado do Tocantins, que nós vamos instalar e construir esse Estado tão desejado, tão sonhado pela nossa população. Então, o tocantinense hoje, todos lutamos pela emancipação do Estado, justamente por causa do descaso do governo de Goiás, que não colheu para essa região. Aliás, um certo governador se intitulou aqui essa região como corredor da miséria. O pioneiro, o que é ser pioneiro? Pioneiro é acreditar numa ideia, é ter dentro de si a vontade de fazer, de realizar alguma coisa, é ir para o desconhecido, é não ter fronteiras, é sempre querer ver após o horizonte. Isso é ser pioneiro. E nós viemos para cá para ser pioneiros, quer dizer, para construir uma grande cidade. E aqui nós trabalhamos, nós vivemos, tivemos grandes dificuldades que ninguém nem imagina. As noites mal dormidas, os problemas que enfrentamos na região, as dificuldades, tudo isso nós enfrentamos com galhardia, por ser pioneiro, por acreditar naquela ideia de implantar uma capital, de construir uma cidade nova. E pensando sempre no amanhã, sempre enxergando além do horizonte, ou sempre procurar ir além do horizonte. Isso é ser pioneiro.
Feliz é o povo que tem água em abundância e terras férteis. A história do estado do Tocantins é a história do próprio rio Tocantins. Foi às margens desse rio que se desenvolveu toda uma cultura, que começou com o gentio e que ainda está sendo escrita pela civilização moderna. Os bandeirantes chegaram ao Tocantins e Araguaia por duas vias. Primeiramente, partindo daqui do sul de Goiás, vindo de São Paulo, passando por aqui, e depois alguns bandeirantes passaram a procurar minas de ouro pelas redondezas de Vila Boa e em face também de intrigas entre eles, alguns começaram a se desgarrar e penetraram mais para o interior, para o norte. E um outro grupo veio através do Vale do São Francisco, atravessaram a Serra Geral e caíram no Vale do Tocantins. Feliz é o povo que preserva a sua história. Antes mesmo da chegada das primeiras bandeiras paulistas, as terras do norte sofriam as migrações de tribos que vinham do litoral para as terras férteis ao longo do Tocantins. A mistura de culturas que se preserva até hoje nas reservas da Ilha do Bananal acabou por se mesclar as culturas brancas vindas do sul, criando condições para o surgimento de um povo com raízes profundas na terra e na história. Os índios estavam criando muito embaraço à exploração de ouro e também a criação de gado a partir do século XVIII, 1750, 1740, por aí assim, nessa faixa de tempo. E começaram com esses atritos que começaram a acontecer entre eles, entre os índios e os fazendeiros e os mineradores, as autoridades, vendo a diminuição da produção do ouro e também o prejuízo que eles estavam causando aos criadores, apelaram para o rei de Portugal, através dos capitães-generais, aqui em Goiás, do capitão-general de Dom Marcos de Noronha, para que eles tomassem uma medida, uma providência para solucionar esse problema. E a providência recomendada, que foi executada por Dom Marcos de Noronha, foi exatamente aldear esses índios. E os primeiros aldeamentos foram fundados exatamente lá na minha cidade, que hoje, Dianópolis, naquele tempo, São José do Duro, se bem que não existia ainda povoamentos naquela área, mas as vizinhanças, Natividade já era habitada, que foi fundada em 1734, Almas, que então era uma parte do município de Natividade, era muito rica em ouro. Essas regiões, Paranã, naquele tempo era Palma, essa área toda era atingida, era como se diz, os índios perseguiam, atacavam os fazendeiros e os mineradores. As primeiras cidades do norte goiano surgiram ainda no século XV, por volta da segunda metade de 1600. Inicialmente, as formações urbanas seguiam a abertura das minas de ouro e pedras preciosas. Só um século depois, ao longo dos novos portos no Tocantins, surgiu intenso comércio com as capitanias do Pará e do Maranhão através dos longos cursos de rios. O norte de Goiás, a região, principalmente a região que vem do paralelo 13 até o chamado Bico do Papagaio, denominação essa em função até da própria configuração geográfica, porque o Bico, a região mais setentrional do Tocantins, onde há a confluência dos rios Araguaia e Tocantins, se assemelha a um bico de papagaio. Esta é a razão do nome Bico do Papagaio. Essa região, antes da abertura da Belém Brasília no governo Juscelino Kubitschek, era
completamente relegada ao esquecimento. E uma coisa muito curiosa, não obstante nós pertencermos ao estado de Goiás, nós não tínhamos nenhuma vinculação naquela época, anteriormente à abertura da Belém Brasília, nós não tínhamos nenhuma vinculação com a capital do estado de Goiás, com Goiânia. As nossas vinculações comerciais, econômicas, culturais, eram com o norte do país, com Belém principalmente. Todos os nossos negócios eram feitos com Belém. Raramente saía daqui um moço que concluía o primeiro grau para ir buscar aprimorar os seus conhecimentos no sul. Normalmente o faziam para Belém e São Luís. Nem sempre o povo tem presente a importância da história na compreensão dos momentos atuais. Eu sentia com ele uma grande coisa. Não guardava ódio. Era um homem sem ódio. Isso lhe dava força para superar todas as maldades, todas as intrigas e todas as campanhas tremendas que fizeram a ele. Ele era superior. Ele se passava por cima disso. E tinha um temperamento muito alegre. Logo depois de uma grande contrariedade, alguém contava qualquer coisa graciosa para ele, ele dava aquela gargalhada e pronto, esqueci. Só que ele tinha um temperamento também que o ajudava muito. E a ausência total de ressentimento. Eu acho que esse é o homem que pôde superar tudo. E como soube superar. Porque não foram poucas as maldades que fizeram. Não foram poucas as maledicências, as intrigas. E, portanto, decepção. Mas ele fez isso e ainda nos deu esse legado. Que com o exemplo dele, a família dele não tem ódio. Sendo um dos estados mais novos da União, o Tocantins tem uma vantagem histórica. Grande parte da sua memória permanece atual. Através dos homens atuais, pode-se imaginar que o Brasil tem um grande futuro. Porque o que influi na vida de um país é o homem. O homem sendo corajoso, sendo obstinado, sendo inteligente, ele é invencível. Quando outro dia tive conhecimento que Tocantins estaria criando a sua nova capital, Palmas, logicamente que eu fiz uma comparação com o Juscelino. Falei, esse homem, Siqueira Campos, que é deputado, é um homem de coragem, é um homem de valor, um homem inteligente. E é um homem desses que é capaz de voltar a fazer o mesmo feito que o Juscelino fez aqui, porque ele deixou esse exemplo. Um exemplo digno de ser seguido. Só que foi com o maior entusiasmo que eu recebi essa notícia. Um entusiasmo tão grande que eu manifestei perto da pessoa que me contava a vontade de ir lá em Palmas para conhecer, para ver o que já foi feito e o que pretendem fazer. Em cada cidade, em cada vila, em cada povoado, em cada pedaço de terra do Tocantins, havia uma vontade política que sustentava a questão separatista. Em cada uma dessas pessoas, havia uma parcela ponderável do espírito dos pioneiros do Tocantins. Eu sei que eu me tornei tão conhecida e até famosa e uma líder no estado inteiro. E foi daí que nasceu a figura de Ana Braga, política. Até aí não havia, né? Bom, mas isso contribuiu muito para o norte de Goiás, porque por onde eu ia, gritando aos quatro ventos pela redemocratização do Bahia, eu chorava as mágoas da minha região, do meu estado, que eu não gosto nem de lembrar até hoje. A nossa solidão, a nossa falta de escola, era a minha vida posta nos pratos para que todo mundo conhecesse, para que todo mundo soubesse igualmente a mim. Outras dezenas existiam sem escola.
abandonadas, esquecidas, inteligências se esquiolando, por falta de quê? Porque nós não tínhamos apoio. Nós éramos um povo cercado de Brasil por todos os lados, mas sem meio de vida. Fundamos em fevereiro de 87, lá em Goiânia, na casa do senador do hoje, senador João Rocha, então diretor da organização Jane Câmara, esse comitê para a criação do Estado de Tocantins, com vistas a um movimento de mobilização da opinião pública do Tocantins, da opinião pública do Estado de Goiás e a coleta de assinaturas de eleitores para essa emenda popular. Como se exigia a anotação do título, que não houvesse números repetidos, isso no fim deu um número líquido superior a 72 mil eleitores. Essa emenda foi apresentada para o Congresso Nacional, subscrita pelos eleitores e para que ela não corresse o risco de ser arquivada liminarmente, foi subscrita inicialmente pelo deputado federal Siqueira Campos. Eu era o presidente desse movimento e coube a mim fazer a defesa dessa emenda popular na Assembleia Constituinte. Isso foi feito em agosto de 88. Finalmente, havia isso a par desse trabalho de mobilização, de formação de opinião pública, havia o trabalho dentro do Congresso Nacional, que era desenvolvido pelo então deputado federal Siqueira Campos, que na Constituinte era líder da bancada do seu partido e sempre nas negociações ele trocava sempre o seu voto em troca do voto pelo Tocantins. Ele assinava todas as proposições dos outros colegas, desde que os colegas assinassem as emendas, os projetos pendentes à criação do Estado. Isso, finalmente, foi essa luta que culminou com a criação do Estado pela Assembleia Constituinte, de uma forma diferente, porque nós chegamos a obter 2 vezes ter projetos de lei criando o Estado aprovados pelo Congresso Nacional. Por 2 vezes houve veto do presidente da República. Então, a forma de evitar esse veto era exatamente a via constitucional, porque nós sabemos que o processo constitucional independe de sanção presidencial. Então foi a forma que se encontrou para a criação do Estado, a forma de materializar isso, de efetivar esse sonho de 2 séculos da gente tocantinense. Uma luta de 178 anos, minha 23 anos. E teve época que a emoção dominou muito em vários episódios. Hoje pela manhã, quando havia um obstáculo para o início da votação e me disseram que não podia o Tocantins em primeiro lugar, eu não tive outra reação que não as lágrimas caíram na minha face. Era muito emocionado, que eu agradeço a Deus, aos meus companheiros, a imprensa, que nos ajudaram. E o Tocantins não faltará ao Brasil, tenho certeza disso. Eu sempre estive favorável à criação do Estado de Tocantins. Nas malogradas tentativas iniciais, que conseguiram aprovação no Congresso Nacional, mas foram vetadas pelo governo de então. Estando na presidência da Constituinte, renovou-se a pretensão. Devo dizer que foi uma das criações, nesse ponto, mais acessíveis, com menores dificuldades. Porque o Estado que poderia oferecer resistência, que no caso era o Estado de Goiás, as suas autoridades, o presidente Henrique Santillo, as suas bancadas, os seus representantes partidários, manifestavam-se favoravelmente, achando que seria bom para Goiás e bom para o futuro Estado do Tocantins que se criasse. De maneira que foi uma criação indolor, não foi traumática, não foi cirúrgica, foi uma consequência natural de desenvolvimento de um Estado que tinha uma configuração geográfica no sentido muito longitudinal e disputando muito o acesso dos que estivessem numa extremidade para ter o contato com a sede do governo, as suas autoridades, como era o caso do primitivo Estado de Goiás, que foi seccionado. Essa é uma história de final feliz. Declaro promulgada a primeira Constituição do Estado de Tocantins, instalado o seu Estado de Direito. Mas foram precisos muitos anos de luta para que o Estado do Tocantins nascesse.
Luta que foi encarada por toda uma geração de políticos do norte goiano. Feliciano Machado Braga, ele defendia com ardor tão grande a criação do estado do Tocantins, que chegou a entrar em choque com a própria magistratura aqui de Goiás, porque os impressos, ele mandou preparar impressos com o timbre de estado do Tocantins e, evidentemente, o Tribunal de Justiça aqui não podia concordar com esse tipo de coisa, mas ele realmente defendeu com muito ardor. E aquela ideia dele, depois, foi abraçada por outras pessoas, jornalistas, Trajano Coelho Neto e outras pessoas, inclusive atualmente o governador Siqueira Campos foi que realmente pegou o bastão e seguiu em frente até conseguir realmente a aprovação através da Assembleia Nacional Constituinte. Consolidado o Estado, restava encontrar um lugar que fosse centro e, ao mesmo tempo, difusor geopolítico do Tocantins. Foi assim que, numa sexta-feira, o governador Siqueira Campos decidiu mudar a capital para um lugar chamado Palmas. A mudança se fez num fim de semana. Na segunda-feira, o governo do Tocantins, o mais novo estado brasileiro, estava instalado em barracas de campanha à margem do rio. O governador e todos os secretários despacharam durante semanas desse acampamento de guerra. À noite, dormiam ali mesmo. Foram definidas 5 grandes áreas aqui na região. E aí se escolheu essa região aqui. Por que essa região? Primeiro, porque ela está numa região muito favorável, um clima ameno, estamos com o rio, nós estamos na margem direita do rio, numa região ainda de terras planas, terras baratas, que ainda a infraestrutura rural ainda estava latente, ainda agora que ia se iniciar. Então essas terras ainda, ao serem desapropriadas, poderíamos fazer de forma amigável. E também uma outra perspectiva dessa capital é que aqui era a região mais pobre do estado. Então queria-se colocar a capital numa região em que pudesse desenvolver o lado direito do Tocantins, que é a região mais pobre do estado. Do lado esquerdo, nós já temos a Belém Brasília, temos várias cidades de grande porte que já está bastante desenvolvida. Tínhamos também a perspectiva já da Ferrovia Norte-Sul. Então aqui não tinha nada. Então foi para cá que o governador voltou às suas vistas e, logicamente, dentro das 5 grandes áreas que estavam sendo escolhidas, se escolheu tecnicamente e também fisicamente e também politicamente a região aqui do Taquarussu, que hoje é Palmas. Vencer as primeiras eleições do Tocantins era a fase plebiscitária, mas depois de vencidas as eleições, era preciso tomar medidas para consolidar o Estado. Escolhida provisoriamente como capital do novo Estado, Miracema passou a ser o centro de decisões políticas e econômicas. Hoje, o estado do Tocantins está consolidado como um dos mais prósperos e de mais rápido crescimento do país. Cidades que há menos de 15 anos eram meras povoações, hoje são núcleos urbanos com vastas populações. Tínhamos no Tocantins, que posso dizer que tínhamos no Tocantins, situações opostas em níveis estarrecedores. Nós encontrávamos sociedades convivendo com o mundo moderno, com sistemas de comunicações, com telecomunicações, com um comércio na sua plenitude,
contrastando com populações completamente isoladas, vivendo ainda a fase da economia de troca. Quer dizer, pessoas dependendo para a sua sobrevivência de produzir uma farinha para trocar com sal, para continuar nesse processo de sobrevivência. Nós encontramos esse Tocantins. Felizmente nós podemos dizer que em apenas 2 anos e meio, nós já conseguimos quase que erradicar esse contraste tão violento. Nós temos situações ainda de abandono, nós temos ainda comunidades muito desassistidas, onde infelizmente ainda não temos meios de atendimento hospitalar, os níveis educacionais não são tão excelentes como nós encontramos nos centros mais populosos, mas nós podemos dizer que nesses 2 anos e meio nós já conseguimos realizar uma obra em termos de Tocantins de tal forma que nós conseguimos trazer a quase totalidade das comunidades, isso através do esforço insano desse temperamento irrequieto e absolutamente valente do governador Siqueira Campos, nós conseguimos trazer essas comunidades à convivência com o mundo moderno. Desde o momento em que a Assembleia Nacional Constituinte criou o Estado do Tocantins, muita história se passou. Hoje se finda um período dessa história. Saber o que foi feito e por que foi feito significa compreender as medidas que deverão nortear o Estado na sua história futura. Ainda é o amanhecer para o Estado do Tocantins. O futuro está quase intacto no horizonte. Há toda uma história para construir, mas certamente as gerações que já se espalharam ao longo do Tocantins terão muito a fazer. Não se trata apenas da construção de cidades, do alargamento das lavouras, do desenvolvimento do comércio e da indústria. Trata-se, fundamentalmente, da consolidação de um espírito, de um estado de alma capaz de fazer do Tocantins um centro de cidadania. O resultado de uma escolha. A proliferação de uma ideia que começou a germinar há muitos séculos, dia após dia, até hoje, na saga de incontáveis pioneiros. Sinto assim que uma coisa muito forte com relação a essa oportunidade que eu tive de conviver com ele como filho, nos momentos mais difíceis, nas alegrias, na primeira eleição. Me recordo até hoje, quando ele chegou em casa com a primeira carteira de deputado federal. Na época foi uma surpresa. Havia até na época da presidência da República, enfim, na época que ele estava no auge da sua carreira política, um ditado, ou melhor, um comentário entre os políticos da época dizendo o seguinte, que quem quisesse continuar adversário de Juscelino Kubitschek não deveria se aproximar dele, não deveria encontrá-lo pessoalmente, porque se isso acontecesse, viraria certamente seu amigo e modificaria totalmente a opinião que teria em relação a ele. No meio dessa alegria, dessa emoção, pode ter certeza, existiram lágrimas por encontrar, às vezes, ele em horas assim, tarde da noite, na sua mesa, no seu escritório, em casa, procurando suplantar alguma dificuldade, procurando sobreviver a momentos em que determinadas pessoas não têm a grandeza de perceber que ali está um trabalho que é a nossa história. Mágoas, claro que ele teve, quem é que não tem? Numa vida como a dele, que foi uma vida gloriosa, onde ele saiu de uma meninice pobre em Diamantina, uma cidadezinha perdida no norte de Minas Gerais, até a presidência da República, numa carreira realmente extraordinária. Ele, evidentemente, teve momentos de grande vitória, teve momentos de desânimo, de derrotas até, poderia dizer assim. Mas essas derrotas e esses desânimos eram coisas passageiras, porque o espírito otimista de Juscelino Kubitschek, que era uma das suas grandes características, esse nunca lhe faltou, até o dia da sua morte. Pesado as tristezas e as alegrias, eu posso assegurar que a
acima de tudo, fica assim, um orgulho muito grande de poder ser filho, apenas filho de Siqueira Campos. Papai sempre dizia: Márcia, tome conta da sua irmã caçula. Ele considerava que Brasília era a sua filha caçula. Eu me sinto, em relação a Brasília, da mesma forma. Eu vi essa cidade crescendo, não da primeira casa, mas da primeira árvore, inclusive, que foi plantada nesse Planalto. E cada modificaçãozinha dela é uma coisa que é a mesma coisa que ver, mesmo tipo de experiência de ver um filho crescer, se tornar adulto, se tornar maduro e tudo isso. Modo que eu espero poder ter a oportunidade de dar o melhor de mim mesma a Brasília, porque eu tenho certeza que fazendo assim eu estou cumprindo uma obrigação, não somente com o meu presente, mas também com o meu passado. Eu só peço a Deus que eu possa dar aos meus filhos a condução que eles souberam me dar. E digo isso sabendo em que eu tenho hoje a oportunidade de criar minhas duas filhas, Ana Gabriela e Carol, com muito mais condição, com muito mais facilidade do que eles fizeram. Por isso é que eu fiz questão de recordar aquele momento quando nós chegávamos ao então norte de Goiás, hoje Tocantins, em cima de um caminhão, da minha mãe na beira do fogão, quase com 6 filhos amarrados num cordão, para que nenhum deles se dispersasse. Éramos todos muito atentados. E de perder contato com meu pai durante 3, 4, 5 meses seguidos sem ver o pai, porque ele, com seu velho caminhãozinho, percorria aquele trieiro chamado Belém Brasília, que devemos ao Juscelino Kubitschek. Então eu só quero realmente dizer a eles que eu só quero ter apenas a alegria de poder criar os meus filhos para que eles possam um dia se orgulhar de mim como eu me orgulho deles, meu pai e minha mãe. Pioneiros da têmpera dos bandeirantes que desbravaram o solo goiano. Pioneiros da fibra de Pedro Ludovico e Juscelino Kubitschek, que abriram os caminhos da modernidade para as terras de Goiás. Pioneiros da coragem de Siqueira Campos, que fez prevalecer a unidade do norte goiano, mesmo que isso representasse a luta e o desgaste de toda uma vida. Mas que por isso mesmo abriu as portas do Tocantins para o futuro, e ele próprio se transforma em lenda e história.